todo bom web, o otaquinho da massa, com toda certeza, por uma época, já foi de lei recomendar anime escroto pra quem tava se iniciando no meio otaku, não é? E eu tenho certeza que alguém que tá vendo esse vídeo já ouviu falar ou recomendou para alguém um hentai bizonho falando que era um anime bom. Tipo, recomendar o Tomidori falando que era um romance fofo, ou recomendar Shoujo Hamune dizendo ser um slice of life legalzinho. Ou cometer o terrível pecado de se recomendar Boku no Pico para um desavisado. E bem, sim, o título do vídeo não está errado, eu não estou de meme, pois no vídeo de hoje, além de ser o especial de 10 mil inscritos aqui do canal, muitíssimo obrigado, seus lindos, também será a minha review de Boku no Pico. Deus me ajude. Mas bem, Boku no Pico, Boku no Pico. como sua tia... Bem, Boku no Pico, também conhecido como Inferno Otaku, é um rentão que foi lançado lá em 2006, baseado num doujin de mesmo nome, que foi feito pelo autor Saigado. Ô louco, o cara é contra jogador de Free Fire. Esse que ainda é bem ativo no seu Twitter e ainda escreve doujins, na maioria sendo de boys loves com fanboys. Mas enfim, algumas coisas técnicas que podemos falar desse anime é que ele foi animado pelos estúdios Sucker Boy e Blue Cat, ambos estúdios antigos que fizeram pouquíssimas obras e que nem sequer tem logo. O que é tenso? E algumas curiosidades que nós podemos dizer sobre a obra é que ela foi dirigida por Katsuyoshi Yatabe, que, pasmem, também foi o cara que dirigiu os outros dois OVAs de Boku no Pico e um outro hentai bem parecido chamado Shounen Neji Kurokun, além de um episódio de Nana e também todo um anime de Dinossauro Rei. Nunca conheçam seus ídolos. Mas enfim, já enrolei o máximo que eu pude enrolar, e é isso. Eu vou assistir o episódio 1 e voltarei aqui para dar minha opinião, logo depois de você deixar o seu like, comentário e hypar nesse vídeo. E com você tendo feito isso, bora lá! Ok, eu assisti e eu vou dar minha opinião. O anime começa com aquela musiquinha legalzinha, chiclete, parabanana, e aí vai. Mas aí já troca pra uma fritação de bife, pá, cinematográfica, porque não dá pra ser sexo. E aí acontece, vai, beijinho, vai Um cubo de gelo numa anime. beijinha, blu 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 blu, meio que tentando enganar que o Pico é uma menina, e aí de repente, pum, um close de um cacto com o Pinto atrás crescendo. Isso eu não tanquei. Mas aí corta todo e aí vai pro anime, que começa com o Mokun, que é esse pedófilo, olhando num binóculo assim a praia, aí ele vê uma pessoa pelada, uma pessoa pelada, caralho. Aí vai, corta, a criança some, né, no caso o Pico, e aí casualmente o cara andando pela cidade, ele para num barzinho com o velho. Meu Deus, a pessoa que eu estava espiando, uma criança, de longe talvez não dê pra ver, mas agora você vê, uma criança, seu doente, mas não. Aí vai, aí o vô do Pico meio que libera ele, tá passando as férias lá, e ele sai com o cara, com o Mochan. E aí vai e tem o passeio na cidade, pipipipopopó, fofinho, legal, amizade, mas não. Eles param pra tomar um sorvete e eles entram dentro do Fusca verde, do arrombado. E, olha, eu derramei sorvete na sua blusa, deixa que eu limpo. Tá todo. Não. E aí essa cena, aí começa a rolar. Ai, Pico, não deixa o sorvete cair no banco, senão você vai ter que limpar. Tá ligado? O carro é alugado. Que ódio. Aí vai, ele ainda pensando que o Pico era uma menina. Ai, fofinho, kawaii. Aí vai, beijinho, ele vê. Opa, o que é isso aqui? Pensei que iria lamber uma ostra, mas eu me deparo com uma banana? Tá ligado? Já tava errado, já tava na merda, porque o Pico imagina, olha, esse cara é um adulto, então o filho da puta tem um carro. Mas não, ele vê a banana e ele... você tá aqui mesmo. Gloob. E Gosto do tempo do carro. Que ódio. Como que aprovaram uma porra dessa? E detalhe, uma parada que eu lembrei agora. No inicial, enfim, Um cubo de gelo no cu do Pico. insano. Mas enfim, nisso corta e dá pra entender que, tipo, eles já estão saindo juntos há uns dias, com o cara indo buscar o Pico no bar do vô dele, ou algo assim. Aí no meio do rolê, opa, chuva, piadinhas. Você gosta de fazer coisas no carro, não é, Mocão? Idiota. Desculpa.
Aí vai e tal, por conta da chuva, aparentemente eles foram pra um motel, sei lá, a casa do Mokun. Aí, pô, tranquilo, pelo que eu entendi, é aí que tá rolando o coito do início do desenho, mas... Caralho, que ódio. É o cara, pico molhado, tomei banho, roupa na chuva. Ei, Mokun, pode me emprestar mais roupa? Aí o filho da puta mostra que já tinha comprado roupa de menina pro Pico, coisa que ele não gosta, até porque o Pico é um moleque, mas o cara tá assim, vai, você veste de menininha, você veste de menininha pro papai, vai. E eu não... Puta que pariu, porra! Mas aí o Pico vai... Pelado, né? Não me espie enquanto estiver me vestindo, tá bom? Não, por quê? Mas aí vai, rola um coito, o cara viola A integridade anual do Pico, falando que você é mais bonita do que qualquer garota. Mas e aí depois de toda essa trama esquisita com igualdade no olho. o cara vai e o Pico vai e pergunta: Mokun, o que eu sou pra você? E aí o cara não sabe responder e o Pico foge, tá ligado? E porra, caralho, deu merda. Serei denunciado pra polícia. Quem dera, o filho da puta. Mas aí vai, acontece os rolês, o Pico foge e corta o cabelo. Eu sou um garoto, não sou uma menina. Ou sei lá, eu não entendi qual que era o ponto dele. Mas aí vai, o cara vira a cidade de cabo a rabo procurando ele vai até na casa do vô do Pico. Aí ele encontra o Pico. O que você tá fazendo aqui? Vamos te buscar, vamos embora, juntos. E aí aparentemente isso é o suficiente pra eles se reconciliarem. E aí eles vão do nada pra uma praia, brincam na praia. Aí o cara vê o Pico torcendo a roupa que molhou e ele pensa: uou, essa era aquela figura que eu vi pelo binóculo. Aí eles vão e... na... Puta que pariu. Eles vão na areia da praia. Puta que pariu. Putz, já erraram então nível, mas tipo assim, esse aqui é o famoso caso do... Tá ligado? Porra! Com cerol! Que ódio! Trem ruim! E aí vai no final, ai o Pico, ai tô terminando, ai! E eles dão uma sincronizada com a lua no fundo. É podre! E aí essa merda vai e termina com o Pico deitadinho numa cama e o Mokun falando: oh, o seu cabelo já cresceu. E aí finaliza com um close na cara do Pico, ele falando: dá isso aqui! Puta que pariu, que bagulho nojento do caralho. Não, vamos ser honestos, coloca as cartas na mesa. Qual que tem na mente do filho da puta japonês do caralho que projetou essa porra? Ai, vou fazer Filho da puta nojento do caralho, estou no lugar da porra, espírito porra. Nossa, que ódio. Mas tudo bem. Não iremos nos exaltar e manteremos a educação, porque aqui é um canal família. E eu não vou censurar nenhum palavrão que eu falei aqui nessa porra. Mas enfim, vai rolando tudo isso e acaba, tá ligado? E... é triste. Mas, enfim, considerações finais. É um lixo, não recomendo ver, mas... pô, pelo menos a versão que eu tô assistindo, que eu assisti, parece que teve um upscaling com EA, porque tem vários momentos que o personagem tá com a cara borrada. Mas eu já caí nessa trap um tempo atrás, e eu tinha visto uma versão com qualidade baixa. E tipo, a animação com padrãozinho é consistente, tem muito movimento, tem closes. O diretor é competente, tá ligado? Tem umas paradas brega e esquisita pra caralho, mas... pô, legal, diferente. O close do cacto fica na mente. E no geral, é isso, tá ligado? Nojento, desagradável, repugnante pra caralho. Só tem um asco dessa porra. Mas, competente e talvez acima da média pra um hentai. Não sei, considerando que essa porra de 2006. Eu tô triste com uma porra dessa. Mas enfim, de um 0 a 10, moralmente, um lixo, legalmente, criminoso. Pessoalmente, eu odiei, mas criticamente como sendo uma produção animada, infelizmente, Boku no Pico 6 de 10. Pra baixo, se for colocar âmbitos morais, cai pra um 4. Mas pelo menos a animação, os designs de personagem e a consistência é minimamente decente. Então, é isso aí. Acabou o vídeo e...
Que ódio. Há algum tempo atrás, eu, por alguma razão, separei obras podres para eu fazer vídeos em momentos especiais. Como My Pico no especial de 10k, My Roommate Fanboy no especial de 666 inscritos, Chip Mask numa sexta-feira 13 e assim por diante. Porém, recentemente, nós alcançamos a marca de 13 mil inscritos e como geral já sabe que 13 é um número maldito, com exceção do Vinícius 13, eu te amo, beijo, beijo. Eu decidi que a obra podre que faremos review em comemoração a essa marca será Euforia, um rentão podre de ruim que ficou tão famoso quanto Metamorfoses por ser brutal e traumático. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como o GabTop02, a Lara V. Shamster, o Aleph Oliveira, o Station, o AleM e o Gunner, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo. Euforia é um OVA de 6 episódios lançados de 2011 a 2016, tendo sido baseado em uma visual novel do mesmo nome, essa da qual foi feita pelo estúdio Clap Up e tendo seu enredo escrito por Asaway. E bem, como uma sinopse rápida da tortura que veremos aqui hoje, basicamente o plot dessa porcaria é sobre um grupo de estudantes que acordam presos numa sala branca usando uma coleira, onde que após um tempo surge uma voz do além que diz que para eles saírem dali, a chave, que no caso era o prota, deveria abrir as fechaduras, que nos caso eram as garotas, para eles enfim alcançarem a liberdade. E é tão confuso e estranho quanto parece. Mas acreditem ou não, os fãs dessa obra dizem que o anime deturpa o verdadeiro sentido e a profundidade da visual novel, fazendo com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Será que só eu entendo a complexidade dessa ambiciosa obra-prima do cinema? Esse filme não é ridículo! Você é ridículo! E tipo, eu sei lá, eu não conferi a visual novel de 8 horas e múltiplos fins alternativos pra ver se esse rentão aqui tá mal adaptado, então saibam que a minha opinião é unicamente baseada nos meus gostos pessoais com relação ao OVA. E, bem, tendo isso em mente, com você tendo deixado o seu like, comentário e hypar nesse vídeo, bora dar uma conferida no primeiro episódio. Bem, no primeiro episódio, ele já se inicia com uns flashes confusos de Loni e volta com uma explicação de que uma galera acabou presa numa sala branca e que rolaria um jogo onde que, basicamente, o protagonista teria que copular com as minas para abrir umas portas e eles serem liberados. Coisa que uma lá se recusa a participar, e aí as luzes se apagam E mostra ela assim, eletrocutada numa cadeira elétrica. na frente de geral. E, obviamente, a galera sai de lá pra não ver aquilo. Até porque a mina morreu e se calou todo no processo. E eu não tô zoando. E, sim, é muita coisa pra menos de 5 minutos de anime. Mas enfim, nisso a galera sai e o protagonista fica sozinho, traumatizado naquela sala de... Pintando uma com tesão por ter visto aquela cena da menina morta na frente dele. É bizarro pra caralho. Mas aí do nada ele alucina com ele cometendo atrocidades com uma amiga de infância dele. E do nada chega uma outra mina que... é o pau por mim. E fala que notou que ele ficou com tesão naquela situação de merda e que ia explanar ele pra galera. Coisa que deixa ele com medo, até porque o protagonista tá preso naquele lugar com uma galera que era da escola dele, sendo uma delas uma amiga de infância e a outra uma professora. Só que a mina fala que ficaria quieta se o protagonista fizesse o que ela mandasse. Então, pá, ela dá um beijão nele, a amiga de infância dele vê essa cena e fica um clima de merda. Mas enfim, o tempo passa e se inicia a primeira fase do jogo, onde que essa loirinha aqui do capeta pede pra ser escolhida pelo prota e... bem, no que o anime dá a entender, é pra rolar um... estudo por parte do protagonista, ou sei lá, consensual, já que a loirinha tava querendo, eu não sei. Mas enfim, o jogo manda ele estourar o champanhe 2 vezes nela e tal. E meio que rola, né? Só que o protagonista se fantasia naquilo como um estudo e mostra que ele tinha o Feitiço doentio. de dominação sadista. Estou com ele se fantasiando ao usuário das minas. É pesado. Ai, é muito ruim. Mas voltando pra cena, tem uma parte que a mina fala que tá gostando. O cara faz próximo. Sendo que, tipo, ele tava rindo assim, tá doendo, safada? Não vai, chora. E aí a mina fala, ai, continua. E ele, tipo, fica assim, pô, aí não tem graça, aqui eu não quero brincar. Esse maluco é doente. Enfim, é muito ruim isso aqui, mas
segue Ele gala dos beijos dentro dela. e completa o game, finalizando assim com o primeiro episódio. E bem, a minha visão sobre esse primeiro episódio é a seguinte: é uma obra que tem muito potencial pra rolar merda. Tipo, Literalmente eu pareço uma mina morta, cagada nos primeiros 3 minutos. e o protagonista fincando De roladora, velho, aqui, mano. Então, vamos pensar assim. Pelo que eu entendi, eu acho que a galera da Visual Novel reclama dessa adaptação por conta do seguinte: quando você tá jogando uma Visual Novel, o ideal é você se colocar no papel do protagonista. Então eu acho que pela Visual Novel não mostrar as expressões faciais do prota ou o quão perverso ele é, a galera ficava na mentalidade de que o jogo não era tão pesado, sendo que, tipo, o protagonista realmente fantasia e gosta dessas paradas. Então, né? Pelo menos o anime faz questão de mostrar que o protagonista é um perturbado bizarrão, então, ponto positivo, apesar de o resto potencialmente ser uma merda. E, bem, a review dos outros episódios será no formato de resumo opinativo, então já vai deixando o seu like, comentário e hypar no vídeo, que a gente já tá indo pra ela. Compensei meu sofrimento e traumas por ter assistido essa merda. Terminei de ver os outros episódios e, caralho, esse anime é dose. Tipo assim, eu vou falar as coisas básicas que aconteceram aqui e depois eu resumo mais ou menos o plot que tá acontecendo. Os outros episódios, basicamente, dá a entender que são rotas da novel, que aparentemente aquele quarto branco é um experimento de um culto pra fazer o protagonista ter um filho e assim esse filho dele seria o salvador da humanidade, ou algo do gênero. Mas até aí, tranquilo, bizarro, tem umas rotas alternativas que a vilã é a mina loira e outra que é a irmã dele. Irmã não, né? Amiga de infância dele. Mas nesse meio tempo a gente vê um monte de coisa bizarra. Tipo, ele fazendo um bagulho com a mina, com ela sendo afogada. Ele comendo bosta, velho. Laxante, de fralda. É muita coisa bizarra que pessoalmente eu não vou entrar nos parâmetros porque eu acho que o vídeo Fica desmonetizado. Mas, assim, é bizarro pra caramba e não tem como recomendar um trem desse ou fazer uma análise detalhada ou falar muito. Mas dá a entender que o plot é esse. E as rotas, tem uma onde eles fogem, que é a primeira ele fica com a loira e depois ele só vai com a amiga de infância, aí eles fogem e dá a entender que terminaram felizes, só que não, porque dá a entender que prenderam o prota e ele ficou com a amiga de infância grávida. Uma outra que é muito parecida, só que com uma menina de cabelo preto, que o protagonista ele é sádico pra caramba com ela. E no outro episódio ele fica com uma mina mais novinha e com a professora, e no final revela que a professora é tipo uma agente do FBI fodona, que tava lá pra investigar e tal, e aí ela quebra todo mundo na porrada, mata a menina loira, e termina com ela, o protagonista, e a novinha numa praia vivendo felizes. Até então esse é o único final realmente bom dessa porcaria. E aí tem outros dois, que aparentemente é a amiga de infância dele que é pescotapa, e aí ela tem um culto que todo mundo da escola tá lá com as meninas, forçadamente bizarro, nojento pra caralho, tortura o prota e menina loira, e tal. Eu não lembro como é que é o final, mas provavelmente é ruim. E tem um outro que revela mais do culto, tem tipo uma múmia na parede, a la Sukuna, e o final é... vou te fazer apaixonar por mim. Aí a menina do culto se apaixona pelo prota e eles terminam felizes com 3 filhos. Muito merda, o protagonista doente pra cabeça. Esse moleque realmente não bate bem, e é isso aí. Não gostei. Estou cansada, chefe. Então, é isso, galerinha. Compensem meu sofrimento hypando e dando like no vídeo. E é isso aí. Euforia é um rentão nota 3. 2, na verdade. Como geral aqui já sabe, existem animes que marcam, seja para o bem ou seja para o mal. E com toda certeza, Otomedori, junto de Maipiko, foram os rentões que traumatizaram uma geração e encheram de medo o coraçãozinho de diversos otakus na era de prata dos animes. E, com toda certeza, isso fez muita gente ter ódio e nojo do famoso gênero Netorari, ou NTR para os íntimos, onde que basicamente é um gênero focado em levar gaia. É cornificação, o famoso gênero do Total, acabou o planeta. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Que não é tão apreciado no ocidente, mas que por algum diabo de motivo é um dos gêneros mais consumidos nas terras do sol nascente. E esse povo é diabólico. Mas enfim, tendo isso em mente, eu resolvi sacrificar a minha sanidade e rever esse anime depois de mais ou menos uns 9 anos desde que eu o vi pela primeira vez. Então, saibam que no vídeo de hoje, nós vamos ver Otomedori, o rentão que traumatizou uma geração. Mas antes de iniciarmos,
Eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como o GabTop02, a Lara V. Shamster, o Aleph Oliveira, o Station, o AleM e o Gunner, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo. Otomidori. Otomidori é um rintão que foi feito pelo Studio 7, não youtuber, que é um estúdio de rintões, mas que tem um ou outro anime comum por aí, o que é raro. Mas tudo bem. E esse anime foi baseado no mangá, do qual eu não me importo bastante para procurar o autor ou alguma curiosidade sobre ele, então... a única coisa interessante que tem para se falar disso é que a dubladora do Otomi é a mesma que fez a Medusa da série Fate, a Leone de Akame ga Kill e a Sakagi de Azuma Gadaio. Pois é, eis uma carreira decadente. Mas enfim, fica o aviso que esse vídeo provavelmente vai te causar traumas e dores psicológicas. Então, cuidado caso você tenha estômago fraco. Pois com você já tendo deixado o seu like e o hypar nesse vídeo, bora pra review. Mas antes de iniciar de vez com a review, eu gostaria de agradecer essas incríveis fanarts que eu recebi, sendo a primeira do Westzão e a segunda do Gabriel Shoyu me refazendo como um fanboy. Eu achei muito bonito isso. Que barriguinha saliente. Beleza, vou assistir aqui essa porra e... Rapaz! Que bagulho bizarro. Tipo, no início é apresentado a gente os protagonistas, que seriam a Otomi, o protagonista e a irmã do protagonista. Nisso vai... tranquilo, fala, o protagonista é apaixonado por essa menina, tem um diálogo bizarrinho onde a irmã do prota fala: no passado você disse que entre eu e ela você casaria com ela, né? E aí o protagonista fala: é lógico, né, porra, a gente é irmão. E aí a gente vê que, tá ligado, essa menina aí parece ter um demônio no corpo, ela realmente parece que gosta do irmão dela de um jeito anormal, se trata. Mas aí, tranquilo, vai, o protagonista sonha, ele gosta da Otomi, só que... pau mole, ele foi lá, vou me declarar pra ela um dia, a gente já vai se casar, ela sabe que eu gosto dela e eu sei que ela gosta de mim, vai dar tudo certo. Mas não dá não. Um dia, com ele voltando da escola, ele vê ela conversando com o velho e... a irmã dele distrai e ele pensa: pô, foi minha imaginação. Não foi. Mas aí o tempo passa e chega um DVD na casa dele. Ele põe o DVD no computador, ele pensando: opa, um filminho, o que é isso? Ele vai assistindo o filminho, aí opa! Disse que ele era palhaço. Aí ele vai vendo: caralho, é o Tommy! É minha namorada, minha futura namorada, tá ligado? Coisa que já era motivo dele tirar o DVD, quebrar e falar: mina, sabe o que tá acontecendo? Mas não. E tipo assim, no filme, que é o que tem as cenas do Dale nessa animação aqui, cara... de início, dá praticamente a entender que ofereceram dinheiro pra Otomi pra só verem, e aí eles vão e... explosão! A Otomi contra a vontade dela, numa cena que é bem horrenda quando a gente para pra pensar, ainda mais porque, tipo, é um bando de velho feio pra caralho que tem uma cara vazia, esses bichos parecem uns demônios, velho. Caralho! Mas acontece, e o pior dessa porra é que o prota, ele... assistindo a menina que ele ama sendo estudado, velhos. É bizarro pra caralho, e ele fica assim chorando, desacreditado: não, Otomi, você não faria isso. Mas aí o tempo vai passando, o filho da puta vai recebendo o DVD, ele vai assistindo, ele vai estocando, assistindo os DVDs. Aí chega um dia lá, a Otomi, pô, agora ela tá parando de resistir, o que é isso? Daí a Otomi parece estar gostando, aí o protagonista vê a Otomi na casa dele e ele passa reto ignorando ela. E a gente pensa: caralho, o protagonista, ele vai largar o osso dessa menina e vai falar: essa menina aí é meio sus, tal. Não. Não, acaba o primeiro episódio e depois a gente vai pro segundo, que é onde a parada real fica bizarra, tá ligado? Já era nojento e doentio no primeiro episódio, por conta que a gente vê um casal sendo destruído por isso. Mas aí a gente vai no segundo, o prota tá no ódio, ele pensa: pô, ainda tem uma chance e tal, aconteceu, mas a pureza... Mas não, é pior, porque praticamente mostra que já no 10º DVD a Otomi já se entregou totalmente àquele papel. Ela já tava tipo: ai, pai, mais, com os velhos aí, bizarro, o protagonista já chorando, desistindo da vida. Porém,
ele puto pra caralho, ele tenta resolver essas tretas, não consegue. Porém, ele acaba vendo a irmã dele. Hã? A irmã dele com o mesmo cara do vídeo? Que porra é essa? Ele segue até o banheiro, eles até um banheiro onde a irmã dele tá com o velho, tá ligado? Aí ele escuta, ai, sei lá o que. Você entregou a Tommy pra gente, né? Você é bem cruel, enquanto ele escuta a irmã dele no Dali. E aí, basicamente, o plot twist que aconteceu é, a irmã do Prota entregou a Tommy pra aqueles caras, enganando ela, pra a Otomi não ficar com o Prota e ela poder ficar com o irmão dela, tá ligado? Porque ela era apaixonada por ele, foi tudo um plano maligno dessa demônio. Aí, acontece tanto de treta, o protagonista ele tenta fugir pra resolver esses problemas, mas ele é nocauteado e quando ele acorda, ele tá amarrado na cama dele com a irmã dele estudando ele. E aí ela faz o grande plot twist, que ela fala que tipo, ai, quando a gente era mais novo, você tava se declarando pro Tommy, vivendo a vida de casal, mas eu havia sido sequestrada por um... E eu fui... Ei, nojento pra caralho. Basicamente mostra que ela sofreu diversos abusos na infância e que... Quando ela cresceu, ela conseguiu ludibriar esses caras pra eles largarem ela e focarem na Otomi, pra ela poder ficar com o Prota. Só que nisso, ela que é irmã de sangue do Prota, não é adotada, acaba meio que soltando ele, aí o Prota se entrega e fala, não, agora eu vou mostrar pra você. Aí ele dá ali na irmã dele, que é nojento pra caralho, e aí ela fala, nós vamos ficar juntos, Ani-chan. Aí começa a subir os créditos, e aí dá tipo um crédito falso, que isso aí eu achei engraçado, eu achei minimamente interessante, porque é um crédito falso, o protagonista acorda de um pesadelo, aí mostra, ai, foi tudo um sonho, eu tô aqui casado, feliz com a Otomi, a gente tem uma filha e ela tá grávida, yeah! E aí a gente pensa, uau, um final feliz. Que susto. Por um momento eu estava preocupado que fosse acontecer alguma desgraça. Mas não, um final feliz. Uhul. Só que não. Por conta que ele acha um DVD jogado na casa dele e dentro desse DVD tem outro filme que foi gravado na cama dele, da Otomi com outros caras, mostrando que não foi um sonho. E que, pior, revela que ela tá grávida de um dos caras, que não é o Prota, e que a filha dele não é filha dele, mas sim de um dos outros caras que também estavam gravando com ela. Olha o Beta! Foi todo mogado! Foi obliterado! Não sobrou nada! Caralho, que... E, tipo assim, considerações sobre essa bosta, dá pra ver que isso aqui é uma parada que não se leva a sério em nenhum momento, tá ligado? É basicamente podre, é pra chocar. Eu com toda certeza, quando eu vi isso pela primeira vez, nos meus, sei lá, 12 e 11 anos, eu fiquei chocado, me senti mal. Eu falei, não, por que isso aconteceu? Eles eram um casal tão lindo. Hoje em dia eu vejo isso e eu falo, Caralho, o japonês realmente tão esquisito. E é bizarro, tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que eu só tinha visto o primeiro episódio e o final desse segundo, por conta que eu realmente não me interessava nisso, só queria saber do que ia dar. Mas eu não me lembrava desse plot bizarro da irmã do protagonista. Talvez porque na época eu não conseguia acompanhar a legenda, mas... é bem pior do que eu lembrava, mas nem de longe me incomoda tanto quanto já me incomodou. É sinistro, doentio pra caralho, ainda mais por conta que o primeiro arco são adolescentes e tem toda aquela parada nojenta que a irmã dele conta que passou com ela, que é uma situação bizarra pra caralho, mas... é doentio. E com toda certeza merece a fama que tem de ter traumatizado um monte de otaku e feito todo mundo odiar a Torari. Não gostemos de infiéis aqui. Infidelidade é triste e não zoem cornos. Ele é o que saiu ferido. Em tese, o corno é o certo. Ele confiou e foi traído, tadinho. It's over. Não sobra nada pro Betinha. Mas bem, foi isso. Atualmente existe uma moda muito popular na internet, que são os fanboys. Que são esses garotos fofinhos de aparência andrógena que andam bastante populares com o público mais jovem, ou com uns gordão esquisitos velhos aí na internet. Coisa que honestamente eu fico curioso com o motivo da súbita popularidade, mas tudo bem, eu não julgo. Tá de boa vocês gostarem de homens fofinhos. Mas uma moda similar que ocorreu no Japão há algum tempo foi o grande movimento dos personagens bishonens, muito inspirados pelo ator Bjorn Anderson, que fez muito sucesso no Japão lá por volta da década de 70 e 80. E assim, podemos dizer que as coisas escalonaram tanto, pois o que um dia já foram personagens elegantes, loiros, altos e bonitos, foram ganhando variações, indo desde o Shun de Cavaleiros do Zodíaco, até chegarem no grande ápice da beleza andrógena com os fanboys dos animes.
brincadeira. Na real, isso aqui tudo é uma grande fake, porque o gênero Bishonen não tem nada a ver com os traps nos animes, eu só queria um gancho pra falar disso. Mas bem, aproveitando o tema e o momento, no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime bem sus, que é considerado um primo do Boku no Pico. Então, senhoras e senhores, já preparem o psicológico, pois no vídeo de hoje nós iremos falar de Shounen Maid Kuro-kun, o anime do empregado fanboy. Shounen Maid Kuro-kun. Shounen Maid Kuro-kun é um OVA então lançado em 2010, que foi animado pelo estúdio ZYC e produzido pela empresa Natural Hike, que, acredite ou não, é a mesma empresa que produziu os 3 OVAs de Boku no Pico. E é por isso que eu disse que esses animes eram primos. E isso aqui já é um aviso do que você pode esperar dessa obra. Mas bem, dando sequência, essa OVA foi feita baseada num doujin que foi escrito e ilustrado por Misaki Hiragi no ano de 2005. E eu não li e nem planejo ler o material para poder fazer uma comparação com o OVA. E, aliás, uma parada que eu esqueci de mencionar nos vídeos anteriores é que essas sequências de vídeos de rentões e yaois clássicos que teve no canal, como Enzai, Sensitive Epigraph e esse aqui de Shounen Maid Kuro-kun, são referentes a um grande especial aqui do canal de 16.666 inscritos. Então, muitíssimo obrigado a geral que andou se inscrevendo aqui no canal, pois atualmente a gente já conta com mais de 17.400 inscritos. Então, é isso. Muitíssimo obrigado, galera. E bem, finalmente dando sequência e acabando com a enrolação, bora finalmente ver qual que é a desse rentão aqui, então... bora lá! Mas não sem antes de você ter deixado o seu like, comentário, hypar e inscrição, e talvez também ter me mandado um pix. Novamente, abre o bolso aí, pão duro. E bora pro vídeo! Shounen Maid Kuro-kun. Rapaz, vendo esse anime, agora eu lembrei que eu já devo ter visto ele um tempo atrás, porque ele é familiar, eu devo ter visto ele nessas caralhadas de anime que tem aí. Mano, o plot básico da história que tem é o seguinte, a gente tem o nosso protagonista, que é o Kuro, que é um moleque, não sei a idade dele, mas não chega a ser um shota, ele deve ter, sei lá, entre 14 e 16 anos, que ele é um lascado, o pai dele é viciado em jogo, tem dívida com a Jota, e o protagonista tá indo numa mansão porque ele foi chamado pra lá. Tudo indica que o protagonista ele é lascado, abandonado, a mãe dele morreu, ele aparentemente já foi espancado e sofreu coisas a mais com os EJs que o pai dele devia. Aí ele vai pra mansão e o cara fala: pô, teu pai tá devendo uns 100 milhões de ienes, que é mais ou menos uns 3 milhões de reais atualmente, e assim... eu vou pagar tudo. Nossa, muito obrigado, você é gente fina. Mas vai trabalhar pra mim, pivete. Ah, porra, tá bom, né? Aí, beleza, o protagonista vai, ele pensa, pô, mordomo, tranquilo. Só que não, ele chega lá, um vestido de empregada, mini saia, e o protagonista fica tipo, caralho, mano, é um maluco tarado. Pera, ele tá falando comigo? Aí, quebra espelho falso. Tava filmando ele trocando de roupa. E tem um velho pervertido ali também. E caralho, o moleque é forte dele, quebrou um espelho blindado. Mas tudo bem, a história vai seguindo e a gente vai vendo que o protagonista vai se adequando ao trabalho, limpa, faz tudo normal. Só que esse Misa é um puta pervertido que fica molestando a todo momento. Por aí vai, bota ele pra trabalhar de mini saia, esse bagulho meio esquisitinho. Até que chega num ponto que faz ele vestir uma roupinha mó esquisita, tanto que não dá nem pra mostrar aqui no vídeo. E em certo ponto o Kuro quebra uns negócios e ele fala, pô, mano, porcelana premiada, sei lá, cada copinha 500 pila. E o protagonista, fudeu, vai aumentar minha dívida. Aí o cara fala, não, se você deixar eu fazer um sushi com tu aqui, eu abato isso daí. Aí rola a cena que o Kuro é um prato, e aí o cara vai, corta a casca da banana, engasalha o croquete dele e faz uma lavagem de pepino. E aí, não é pra você jorrar não, aí o protagonista jorra. E aí ele vai e passa uma manteiguinha no bute-rolho do prato. E creu, rola a primeira e aí, não sei, mind break, ele praticamente fala, pô, meu irmão, tu é um lixo, ninguém te chama aqui, a única pessoa que gosta de tu sou eu, agora tu é meu escravo e me chama de mestre. E aí tem uma sequência de fritação de bife e é bizarro pra caralho, mas sei lá, pelo menos visualmente eu não sei se esse maluco é um adulto, é só estranho, é medíocre. Mas aí vai rolando um monte de coisa, até que em certo momento o Kuro ele tá assim, pô, tô aqui, toda vez que ele faz isso comigo é um abate da minha dívida, vale mais do que o trabalho comum. Aí o tal, até que chega um momento que o Miso, que é o mestre dele, percebe isso. Agora tô na merda, esse moleque aí, já vi que... beleza.
Aí ele muda a abordagem dele, que aí vai pra uma parada meio sadomado, que acorrenta o cu, vai com uns brinquedos, umas paradas meio esquisitas assim. E aí, no meio de uma cena do protagonista falando, ninguém me ama, boa, boa. E o cara revela, no seu passado, você quando criança veio aqui na minha mansão, a gente brincou junto, a gente é amigo, moleque, eu gostei daquela época, brother. Eu não sou babaca, goste de mim. Aí o protagonista lembra, aí o cara fala, pô, se você quiser ir embora, você pode. Tudo isso no meio da meteção, né? Ele solta as correntes lá, e aí tá lá no vapo, se quiser ir embora, pode ir, a porta tá ali ainda metendo. Aí o protagonista, não, eu não quero, eu quero ficar com você, você é a única pessoa que me amou. E aí, jogam juntos, e aí o cara mostra, vamos juntos. E o protagonista pensando que ia ser mandado embora, tal, alegre. Era uma sala de jogos BDSM mais pesados, e o protagonista fica puto com o cara e bate nele no fim. E acaba aí. Eu pensei que seria bem pior quando eu vi que era da mesma produção do Boku no Pico. Eu pensei, sei lá, umas crianças fazendo umas bizarrices, mas, na média, dentro das paradas que eu acabei vendo depois que eu abri esse canal, isso aqui tá bem na média, bem normal, bem no padrão, tá ligado? Talvez seja criminoso, porque o moleque é menor de idade. Talvez, mas, tá no mesmo nível do Sensitive Epigraph aqui, galera. Não é um Enzai da vida que é bizarro de ruim, mas é isso, né? A animação não é grande coisa e pelo menos os designs dos bonecos são legais, exceto o do Mizu, que tem umas costeletas bizarras. E curiosamente na internet tem muita coisa da concept art dos bonecos. Olha só, tem muita coisa do Kuro. É interessante. Mas a minha nota que dá pra essa porcaria aqui é simplesmente um 4. Funciona, sei lá, talvez um 5, se você curte isso. E é isso aí, nada mais, nada menos do que um Hentai Yaoi medíocre de 2010, feito pela mesma galera de Boku no Pico, tanto que é o mesmo diretor. E é isso. Eis a review do Hentai do empregado fanboy. Boa noite. Se você acha Boku no Pico ruim, é porque ainda não conhece Enzai. E com essa frase, eu inicio o vídeo de hoje. Porque assim, dentro dessa minha vida de otaku, eu já vi muitos animes, já li muitos mangás, caí em diversas traps, mas com toda certeza, desde que criei esse canal, eu acabei vendo muitas outras coisas tão bizarras quanto o temido Boku no Pico. E uma delas acabou sendo Enzai, que quando eu fui conferir, eu acabei tendo diversos flashbacks e me lembrei que eu já tinha visto algo dessa obra na minha infância. Coisa que foi traumática, mas a culpa foi minha por querer ver animes além de Naruto e Dragon Ball. Se tivesse continuado por lá, talvez eu nunca teria descido tão baixo. Maldito Tadaaki Sink. Mas enfim, como já diz no título, no vídeo de hoje, nós iremos falar de Enzai, o anime que conseguiu ser pior do que Boku no Pico. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como o GabTop02, a Lara V. Shamster, o Aleph Oliveira, o Station, o AleM e o Gunner, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo. Enzai é uma série de 2 OVAs lançados em 2004 que foram feitos para promover uma visual novel lançada em 2003. Essa que foi feita pela empresa Langemar e que tem como plot básico o seguinte. A trama se passa na França e nós acompanhamos um pobre garoto chamado Guys, que foi pego roubando uma loja de doces e que por alguma razão desconhecida acabou sendo acusado de um assassinato e condenado à prisão perpétua, onde que ao decorrer da história nós vamos ver ele tentando desvendar o motivo dessas acusações e provar a sua inocência, enquanto ele sofre as mais diversas torturas e humilhações possíveis. Então, aqui já fica o aviso que essa obra possui gatilhos, então fique esperto, porque aqui você vai ver menções a abuso sexual, verbal, tortura e diversas outras coisas nojentas que o ser humano pode nos proporcionar. E que também me fizeram ponderar ter feito um vídeo falando da continuação de My Pico ao invés de falar desse anime. E já de antemão, eu falo que não gostei dessa obra e que não compactuo com nada da mesma. E nem com Boku no Pico, essa parada aí é demoníaca. Apenas uso para um comparativo. Mas enfim, bora pro resumão dessa história, mas não sem antes de você ter deixado o seu like, comentário, hypar e inscrição, e talvez também ter me mandado um pix. Novamente, abre o bolso aí, pão duro. E bora pro vídeo. Mas antes de iniciarmos de vez, eu gostaria de agradecer as fanarts que vocês me enviaram. Sendo a primeira do Mika, que fez essa belíssima fanart de mim usando um lindo vestido e com a máscara de dormir do ícone do Tic Teco. Muitíssimo obrigado, eu amei e eu fiquei uma diva.
E a segunda fanart foi da Tsuna, que me fez... um omegazinho passivo que acabou de ser usado. Muito lindo, muito fofo, e eu amei. E a última do dia foi essa do Gabriel Shoyu, que finalizou a fanart do Fucks My Fanboy Roommate. Muito pica e ficou demais. Muitíssimo obrigado, Gabriel. Eu agradeço do fundo do meu coração o carinho de vocês. E tendo dito isso, bora finalmente pra review. Enzai. Caraca. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que eu não tenho um elogio honesto pra dar pra um anime, tá ligado? Porra, Boku no Pico, pelo menos, o design era interessante, a animação era consistente, mas esse aqui... Seguinte, a história desse OVA de 2 episódios é assim. Tem o protagonista Gais, ele é condenado injustamente por assassinato e ele é preso. Beleza. A partir daí, não deve ser surpresa pra ninguém, mas... Porra, no primeiro dia dele, ele já é surpreendido por uns 4 moleques e... retirada numa cena feia, com personagens feios, com uma animação feia, com uma escoliose horrorosa, numa cena nojenta, tá ligado? Pô, é bizarro, bizonho. Aí, beleza, depois disso, tal... entrevista com o advogado dele, que aparentemente é um merda alcoólatra, tá ligado? Que já desistiu do caso e tá lá só assim, pá, eu tô recebendo aqui ainda, tenho meu último comissão, então vou trocar cartas por vocês. Tem alguma coisa pra mandar pra sua mãe? Eu vou vir aqui e mando pra ela. E aí, beleza, o protagonista vai, é todo dia humilhado. E aí tem o maluco lá, que é o policial que fez a investigação e prendeu ele, que comanda a prisão aparentemente e faz uma brincadeirinha bizarra pra caramba com o protagonista menor de idade, que é amarrando um sino no pepino dele, um guizo, e falando: você vai quicar na banana pra fazer o guizo balançar, tá ligado? Se é que vocês entendem, tá ligado? Aí rola isso, o protagonista sem querer derrama 1 litro de leite, aí o cara fala: beleza, agora você vai fazer de mim. E é só nojento, bizarro, por conta que a animação é precária, o traço é feio e... eu tô mais triste, tá ligado? Porra, é muito ruim, parece ser mal feito pra caralho, um orçamento mínimo. Tipo, tem coisas aqui que talvez pode fazer alguém ter interesse pra ver a visual novel, né? Por conta que isso aqui é um anime feito pra divulgar a visual novel. Só que, porra, isso aqui me afasta pra caralho porque é mal feito. Talvez me deixe curioso pra eu ver, porra, como é que é o jogo? No jogo é ruim, assim? No jogo, pelo menos, os bonecos é mais bem desenhado. Só que, tipo, nem o design dos bonecos é legal, porque os bichos é feio. Eu fico, aí... faz, seguindo com a história, rola um tanto de coisa, e aí nessa prisão, dele tanto todo machucado, ele acaba sendo tratado por 2 presos que viram amigo deles, um que era jornalista e um outro que era um ex-soldado amnésico, tá ligado? Aí esse jornalista, porventura, conhece o advogado, aí manda uma mensagem secreta pra ele na carta do prota pra família, aí ele reconhece, aí o advogado fica determinado a resolver esse caso. Beleza. Aí o protagonista vai vendo essa rotina e tudo quanto há. Só que nisso, o anime começa a dar destaque pra outros personagens, que no caso é pra mostrar também, que no caso é o ex-soldado amnésico, que aparentemente ele foi estudado por todo um batalhão do exército, por conta que ele descobriu uma conspiração de um cara que tava vendendo trigo pra outro país e deixando o povo na miséria. Uma merda assim, e aí ele foi preso acusado de traidor, sendo que era todo um esquema de quem tava no poder, e beleza. Só que não, aí tem uma cena bizarra pra caralho, de um guarda que molesta protagonista no primeiro capítulo. Tá falando: você tá escondendo alguma coisa no buraco negro? E o protagonista: tô não, eu vou olhar. Nojento. Mas, pô, ele espanca o ex-soldado e aí mostra. Pum, ele tem uma segunda personalidade vinda dos traumas de abuso que ele teve. E aí, é isso, é horrível pra caralho, é ruim, é mal feito. E aí vai acontecendo um monte de coisa e pam, o detetive explora e consegue resolver o assassinato. Como ele resolveu? O verdadeiro criminoso é o policial que incriminou o prota. E aí ele fala: o assassino foi morto com um peso de papel e uma faca. Esse é o peso de papel. Existem 5 pesos de papéis iguais a esse no mundo, porque eles foram feitos sob medida por clientes regulares de uma loja. E todos os 4 estão aqui comigo e o 5º é o dele. Umas informações mal invalidadas, porque não tem DNA, não tem digital, não tem porra nenhuma. Se bem que na época que esse anime se passa, talvez não existia isso. Aí o cara lá, ao invés de, pô, eu sou um nobre, esse cara é um merda, não sei comprovar nada. Não, ele no meio do tribunal fala: para de se intrometer, seu maldito. Aí, beleza, todo mundo, os policiais vão nele, ele foge, aí, pô, beleza, tá confirmado, ele é o assassino. Desculpa, o menino foi preso indevidamente, ficou uns 3 meses na cadeia e tá agora com o puriquinho dele do tamanho de um bueiro.
É bizonho pra caralho, não tem o que defender, tá ligado? Não tem, só não tem. Aí beleza, o protagonista é libertado, final feliz, prende os caras. No final, o protagonista entra num relacionamento com o advogado. Um age gap absurdo, porque o advogado, porra, parece ter, sei lá, não tem como ter noção de idade, porque um cara que era pra parecer um adulto barbado aqui tem essa cara de twink com umas linhas desenhadas pra fazer uma barba, então eu vou chutar que esse advogado aí tem pelo menos 30. Aí, pô, o moleque parece ter uns 14 anos e tal, e aí no final, te amo, uma cruz, que cruz feia. Ele abre, meu Deus. E aí é as provas que o ex-soldado tinha pego, e aí prenderam o cara e liberaram um monte de gente que foi preso injustamente. E tipo assim, pode estar parecendo que eu tô correndo aqui, que eu tô mandando um monte de coisa solta, mas é assim no OVA, tá ligado? As coisas só acontecem, tem cortes de tempo absurdo, e as cenas que vão tendo é... abusa. Não dá. É ruim demais isso aqui, velho. E tipo, não tem o que elogiar aqui, honestamente. O que eu ia elogiar? Trilha sonora? Porra, medíocre, nada memorável. Boku no Pico tem aquela musiquinha que pelo menos gruda na cabeça. Koku no Iyama. Esse aqui nem isso tem. É só lamentável, triste, ruim, podre. Não vale a pena nem ver pelo meme. Tanto que eu acho que isso aqui é tão ruim, não tem nenhuma qualidade, que nem prestar pra virar meme ele virou. Porque, porra, é raso, é feio, aparentemente te deixa instigado pra querer ver o que acontece na novela, mas nem isso, tá ligado? Não gera interesse. É paia, legal, não é legal. Honestamente, bizarro que isso rendeu 2 episódios de 26 minutos, tá ligado? Sendo que, tipo, é uma história que eu consigo ver sendo compactada de 46 pra 20. E aí eu fico pensando, caralho, é só pra ter cena do protagonista tendo o rabinho dele violado. E aí, beleza. E aí tem um subplot no final lá, que assim, o cara, ele jogou a culpa no Prota por conta que ele tava sendo investigado. Isso acontece no final, é literalmente uma das últimas cenas. Ele tava sendo investigado por ter sequestrado um moleque, e aí beleza, um detetive particular tava pesquisando isso e chegou perto. E o moleque, ele sai na rua, no início do episódio o moleque cumprimenta o gás, aí passa reto, aí beleza, ele tinha sequestrado esse moleque porque o moleque parecia com a mãe morta dele. Aí ele estudava o moleque também, um lance meio sangue, não entendi. Aí rolava isso e tal, e aí ele matou o moleque e falou assim, você nunca vai escapar de mim. E aí ele matou o moleque e aí depois incriminou o gás e abusou dele na cadeia pra poder suprir esse sentimento que ele tinha, tá ligado? Esse maníaco do caralho. E finaliza com ele se mandando de Vasco com um tiro. Patético. E no geral, notas... Eu tô só triste, gente, desculpa. Notas pra essa porcaria. 2 de 10. Vou dar 1. Eu ia dar 2 de 10 porque, tipo, pô, pelo menos existe. Eu entendo que é corrido para adaptar uma Python 9. Mas não, vou dar 1. Porque é um lixo. É um lixo. Se existe, tem que ter o mínimo de competência de funcionar sozinho. É corrido, é sem explicação, são conveniências de roteiro, coisas que acontecem. E é isso aí, tá ligado? Não curti, não gostei. Nota 1. Um lixo, tá ligado? Nem serve pra se divertir, pra fazer piada com essa merda. Horrível, horroroso, desagradante, tá ligado? De mau tom. E eu não recomendo. E é isso aí. Compensa meu sofrimento com like. E acabou. Estou puto da vida. Outra vez só com sono. Ao longo dessa nossa vida na internet, todos nós já vimos as grandes obras clássicas do meio otaku, como os animes populares, tipo Naruto e Bleach, os hentais famosinhos, como Itadaki Seiki ou o traumático Maipiko, mas também, caso tu seja um Fundanshi ou Fujoshi, existem as obras que em algum momento você parou e acabou vendo, como Junjo Romântica ou Number 5, mas também existem aqueles rentões pesadões que te ensinaram o que era Lemon. E se o seu caso tiver sido semelhante ao meu, você deve ter achado eles na Ana Yaoi. E dentro desses casos existem o pavoroso Enzai, que é uma porra criminosa do caralho, Shounen Maid Kurokun, que é esquisito pra caramba, ou um OVA com um plot de filme adulto, que vai ser o tema do vídeo de hoje, que é Sensitive Pugraph, um yaoi com um fanboy trintão e um plot de pet play. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como o Gabtop02, a Lara V. Shamster, o Aleph Oliveira, o Station, o ALM e o Gunner, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo. Sensitive, palavra que pode desmonetizar o vídeo, originalmente foi um mangá de volume único lançado em 2003, que foi escrito e ilustrado por Kokurakuin Sakurako.
que posteriormente ganhou o OVA que nós analisaremos no vídeo de hoje. E, bem, assim como eu disse no início, provavelmente muita gente aqui já deve ter visto essa obra, por conta que, pelo menos no site de anime que eu frequentava, ela não era categorizada como um hentai. Então, já dá pra imaginar a surpresa que eu tive naquela época. E pelos comentários do meu post, dá pra ver que muita gente se traumatizou igual a mim. Enfim, eu fico feliz de saber que eu não tô sozinho nesse barco. E ei, vamos para a terapia! Desde já eu quero que saibam que esse vídeo vai ter diversas censuras, por conta que ele se trata de uma obra bem muito caliente. Então, simbora ver qual é a desse OVA então, mas não sem antes de você ter deixado o seu like, comentário, hypar e inscrição, e talvez também ter me mandado um pix. Novamente, abre o bolso aí, pão duro. E bora pro vídeo! Mas, novamente, antes da review, eu gostaria de agradecer ao John Rambo por essa linda fanart fenomenal que ele fez. Eu amei muito e eu agradeço de coração. E agora sim, bora para a review. A história dessa OVA é a seguinte. Nela nós temos duas histórias, então vamos para a primeira. Na primeira história a gente vai ter o casal 1, que é constituído pelo Sono, que é o Wookie, e o Seiji, não confundir com o Seijinho, o youtuber, que são dois mangakas de sucesso e que acabaram se encontrando por acaso um dia quando o Seiji foi entregar o mangá dele. E o que rola é o seguinte, o OVA já começa no vapo, tchaca-tchaca na buchaca, e aí vem um flashback do Seiji todo alegre pensando, ai, como eu sou sortudo por ter esse namorado. Aí, beleza, mostra como é que eles se conheceram, que foi na editora, com o Sono chamando o Seiji pra sair, e até lá, tranquilo, legal, eles bebem, o Seiji entorna todas num ponto que ele não consegue voltar pra casa, e aí ele vai pra casa do Sono, onde que bem, ele pensa, ele é um cara, mas ele é tão bonitinho, olha só essa carinha afeminada, nem parece que tem 32 anos, e aí rola coisas, tá ligado? E já fica claro que esse OVA é um rentão, então, pra tu que curte brincar de DJ e pra tu que curte limpar um pepino, esse OVA vai ser perfeito para você. Mas, beleza, acontece coisas, depois da primeira noite ele já fica emocionadaço, chega no cara e fala, namora comigo! E o outro cara responde, fechou, bebê? Aí, beleza, mais cenas muito calientes, atraso no mangá, tranquilo, cena bacana, casalzinho fofo. Mas aí um dia o Seiji tá lá trabalhando, chega um assistente dele, vê um mangá. Você leu o mangá de fulano? Tem um tropo, né, na história que todo mundo acha que o Sono é mulher, por conta que ele escreve uns mangás aparentemente um pouco calientes, adultos, com personagens femininas e um traço bem shoujo. E tudo bem, o cara ele vai e começa a falar uns rumores. Pô, na empresa, né, todo mundo fala que essa Sono aqui é mó rodada, ela dorme com qualquer um que for falar com ela. Aí o protagonista fica puto e depois ele vai lá tirar satisfação. É verdade que você dorme com qualquer um? Aí vai pro Sono. É verdade. Aí o protagonista tá correndo, chorando, tal, não sei o que. Sei lá, mó pirracento infantil. Até porque, tipo, pô, era solteira, né, até então. Mas, beleza. Aí, tal, rola aquela cena do cara indo correndo atrás. E aí vê ele no balanço. Flashback do Naruto. Brincadeira. Mas aí vai, o Sono abre o coração e fala, essa galera toda me procurava achando que eu era mulher, mas a maioria ia embora quando descobria que eu era homem, ou simplesmente ficava comigo uma noite e depois ia embora. Coisa triste, né? Falta de consideração. Mas tipo, eu gosto de verdade, popopó, fala que foi a primeira pessoa que ele teve interesse de ir atrás pra dar aquela ficada gostosa e que ele era fã e admirava o protagonista. E até aí legal, o protagonista repensa, caralho, eu fui infantil, agora a gente namora, né? Vacilei. E aí rola umas paradinhas adultas, que não vale a pena mencionar aqui no vídeo, porque eu seria desmonetizado. Mas aí finaliza essa primeira história com o protagonista vendo, pô, eu sempre fiquei pensando, como é que será que ele trabalhava? Mas ele tá aqui trabalhando, e vendo agora, ele sempre esteve trabalhando mesmo quando ele não tava notando. Isso só faz eu amar ele ainda mais. Bonitinho. E aí finaliza isso com... Isso, vou fazer café, vou me dedicar mais a nós agora. Te amo, Sono-san. Bonitinho, primeira história legal, nada demais, nem muito bizarro. Bizarramente saudável pro gênero, tá ligado? Pô, o cara é rodado. Pô, tudo bem, tá ligado? Pessoas solteiras transam, tá ligado? Vocês têm que deixar de ser mente fechada. Porque se você aí, carinha, que tá procurando a sua mina, que tá querendo alguém que tá puro, você não vai ser, velho. Abra sua mente. E o mesmo vale pra você, linda donzela que não quer ficar com um homem galinha. A chance dele te trair é alta, mas tudo bem, acontece, todo homem é um grande cafajeste. Mas agora, momento curiosidade foda.
Caso vocês não saibam, o dublador do Sonu é o mesmo cara que dubla o Weavile em Frieren, mas também é o mesmo cara que dubla o Jean de Attack on Titan e o Shuya de Bungo Stray Dogs. Tipo, quando eu descobri isso eu achei bizarro, porque eu não tava reconhecendo as vozes, mas ainda assim, muito bom, muito legal saber que agora eles dublam coisas mais mainstream. Muito pica. E também de complementação, o cara que dubla o Seiji é o mesmo que dubla o Shogo de Gintama e o Hinawa de Fire Force. Tipo, é muito pica. Ele também faz o Apollo no Shimatsu no Valkyrie e aquele cara que é o Kamen Rider B3 em Tojima Kesseron Kamen Rider. Muito foda. O Ishio, lembrei o nome dele. Muito pica. Mas agora indo pra segunda parte do episódio, nele a gente vai acompanhar esse cara que é o Ueno. Ele trabalha de meio período e faz faculdade, mas o trampo dele é que ele é tipo uma babá pra pet. Então, beleza, ele vai pro seu trabalho, onde ele teria que cuidar de um coelhinho Aki-chan, e aí ele chega lá, cadê o coelho? Não tem. Aí ele escuta um barulho, abre o armário, tudum, tem o Aki-chan ali que tá amarrado, pelado, e quando ele solta o cara, rola um papinho que dá um pouco mais do lore da coisa. Aparentemente, ele tá num relacionamento com um esquisitão que faz esses joguinhos com ele de vez em quando. Tanto que quando eles desamarraram, a primeira coisa que ele fala é: ah, fulano mandou você vir aqui, né? Então faz logo o que você tem que fazer. Então dá pra ver que é um relacionamento meio complicado. Eu não apoio a poligamia. Mas enfim, rola uma parada muito doida. Aparentemente eles é gravado. E o cara só chega nele e fala: pô, fica tranquilo, eu não tenho doença, não vou te machucar. E se tu gosta de mulher, só fechou ele. E aí vai lá, beleza. O protagonista fica assim, se derretendo. Nossa, como esse cara é bom no que ele faz. E aí ele toma a dianteira, é carinhoso. Aí o Aki fica tipo: ó, ele é carinhoso comigo. E aí rola o que tem que rolar, né? A sessão onde você vai descascar a mandioca ou, sei lá, fazer o seu remix de DJ. E beleza, o prota vai embora, se preocupado com o cara. E aí chega o mestre dele. Ah, se divertiu? Ele te deu o que comer, né? Vendo o leitinho derramando. Aí ele só fala: pô, não quero isso aqui mais não, tu é maluco. E aí só corta pra faculdade, tipo assim, na segunda-feira, com o Ueno lá assim: caralho, fui mandado embora. E aí chega o Aki todo fudido, tá ligado? O moleque braço quebrado, tampa-olho. E ele fala: então, né, fulano me espancou e me mandou embora. E aí, quer almoçar? Aí o protagonista fala: pô, eu fiquei sem dinheiro. Aí o cara fala: pô, eu deixo você me usar de novo. Aí o protagonista: beleza, vamos lá. E aí finaliza. É bem curtinho e meio gratuito, sei lá. É meio sus, bizarrinho, mas pô, são personagens maiores de idade, então tirando o espancamento é relativamente inofensivo, eu acho. Mas enfim, a curiosidade que fica aqui é que o dublador do Aki é o mesmo cara que fez o Riei de Yu Yu Hakusho. Ele também fez o Ikkaku de Bleach e o Viral de Tengen Toppa Gurren Lagann. O cara é muito foda. E também tem o dublador do Eno, que fez o Shino de Naruto e o Homem-Aranha naquele anime esquisito dos Vingadores. Não tem tanto o que comentar. E a nota geral, se eu fosse dar uma pra Sensitive Graph, seria um, sei lá, um 6? Tipo, não tem nada demais, mas é uma história decente. A primeira história é fofinha, essa segunda é meio bizarrinha, mas tudo demais fica nisso. Eu acho que o choque maior que tem em torno dessa obra é que a maioria das pessoas viu ela quando criança e tomou um susto Ao ver um pinto sem censura. Porque sim, não tem censura. Mas tudo demais, é isso. Talvez tenha sido um vídeo mais simples, não sei, mas tá aí a minha review de Sensitive Epigraph. Deixa o like. Com toda certeza, você, minha cara amiga Fujoshi ou amigo Fundanshi, já deve ter visto algum BL tóxico, não é? E com toda certeza, tu também acha bizarro que tem mais BL esquisito do que BL saudável. E, bom, seguindo por essa linha, com certeza você já deve ter lido BJ Alex, Jinx ou, sei lá, algum Darkfall ou Killing Stalking da vida. Mas saibam que todas essas obras são recentes, vindas de 2016 pra cá, e se engana você que acha que os BL serem tóxicos é algo atual. Pois não é. E o vídeo de Papato Kiss in the Dark é a prova cabal desse fato. Ou anime bizarro do cacete. Mas enfim, tendo isso em mente, no vídeo de hoje nós iremos falar de um outro anime muito esquisito nessa vibe. Mas podem ficar tranquilos, porque logo logo eu vou começar a trazer coisas boas aqui pro canal. No caso, obras boas pro canal. Muito obrigado, Alec! Mas até lá, recebam no vídeo de hoje o Kaneganai, o BL de leilão. O Kaneganai é um mangá que recebe uma publicação anual desde 2002 e que adapta uma light novel. Essa que teve muitas adaptações, indo desde um drama CD a um anime. Esse que foi adaptado em 2007 com 4 VAs e 2 especiais, sendo ele o tema principal do vídeo de hoje. Mas
analisando uns pormenores antes disso, tanto o mangá quanto a novel são roteirizados por Hitoyo Shinozaki e ilustrados por Toru Kozaka. E, bizarramente, o mangá tem umas hastes de capas lindas de morrer e também possui uma quadrinização muito pica. Tipo, eu até fiquei chocado quando vi isso aqui pela primeira vez. Porra! Não é todo BL que tem essa qualidade aqui não. Mas enfim, já no caso do anime, ele foi produzido pelo estúdio Lyrics, um estúdio pequeno que só fez uns 8 animes, sendo a maioria hentai. E isso já não me deixa com muita expectativa sobre a qualidade disso aqui. Porra! Mas enfim, indo conferir as tags... erótico, ação, o que até então isso aqui é novidade, psicológico, romance, comédia, BL, crime... Pera, isso aqui é tag? Em retrospectiva, eu acho que essa tag devia estar em todos os outros BLs que já passaram aqui no canal, mas tudo bem. Ou não. Máfia, crossdressing, drama e delinquentes. É, parece promissor. Não tem violência sexual Por aqui. Mas enfim, com você já tendo dado o seu like e o hypar, para conferir o primeiro episódio. O episódio começa aparentemente num leilão, e meu Deus! Não dá pra mostrar muito dessa cena aqui não, então... Caralho! A primeira cena desse anime é basicamente um leilão de escravos sexuais. com o Prota, que é um cara de 18 anos e que se chama Ayase, sendo vendido a preços exorbitantes por ser bonitinho e virgem. Misericórdia. Agora eu entendi o porquê do crime. Mas enfim, nisso tem uma cena de um monte de nego dando os lances, que se iniciaram em 50 milhões de ienes, e caralho, dá pra comprar muita mata-rocha com isso aqui. E bem, nisso um mano chega e manda um lance de 100 milhões que faz geral se aquietar. Mas no último segundo, com o juiz já indo bater o martelo, chega esse maluco aqui farmando aura, abrindo uma mala e jogando 120 milhões de dinheiro, falando que compraria o moleque com aquele lance. E porra, eu nem imagino o trampo que foi pra sacar tudo isso aí. Se bem que tudo isso aqui parece ser ilegal, então... né? Anyway, depois disso rola uma ceninha que mostra que aparentemente há alguns anos esse cara havia sido salvo pelo Prota, quando ele tinha perdido tudo e estava jogado na sarjeta. E ok, maneiro, ele tá devolvendo o favor, ele parece ser um cara legal. E meu Deus, pera, ele tentou beijar o protagonista desacordado. Gente, será que esse mano aqui é o melhor das dois? Não faça isso. Enfim, ele não chega a fazer nada porque o protagonista acorda e pelo visto ele tava bem confuso devido ao fato dele ter sido dopado. Onde que pelo que entendemos, diferentemente do canal, esse grandão, o protagonista Ayase não se lembrava de nada. Coisa que deixa o canal meio irritado, mas aqui a gente vê que o Ayase só tinha entendido que ele tinha sido sequestrado e que o canal tinha o salvo. Mas com ele se lembrando do ocorrido, ele se levanta subitamente, mas cai por ainda estar fraco. E misericórdia, saca só a lapa de mão da moléstia desse cara? Que porra é essa? Caralho, ainda bem que esse cara não é urologista. Porra, imagina levar um exame de próstata desse cara. Enfim, nisso o Prota fala que quando ele tinha sido sequestrado, seu primo foi levado junto e que tinha a possibilidade dele também estar preso no leilão. Mas, momento plot twist, o canal se revela como sendo um agiota da Yakuza e tranquiliza o Ayase falando que o primo dele havia roubado 3 milhões e que tinha tentado fugir. Mas que como ele tinha sido pego, ele foi e vendeu o Ayase para a Yakuza na tentativa de que com o valor do leilão, isso abatesse o valor de sua dívida. Coisa que bem, por via dos juros abusivos, mesmo com 120 milhões da venda do protagonista não tinha sido bastante, e que provavelmente eles venderiam os órgãos dele para compensar o valor a mais. Coisa que bem, o protagonista se mostra sendo um otário, ou sei lá, só muito inocente por ainda querer salvar o primo, mesmo que ele tenha o vendido, e isso irrita bastante o canal. Tanto que ele meio que segura o protagonista pra ele não ir embora, mas o Ayase acaba se defendendo e... agora sim devia ter até de abuso sexual, porque com o Ayase naquela situação se rebelando, o canal vai e estuda o Ayase para mostrar pra ele quem é que mandava. E também para mostrar que naquela situação atual, onde ele tinha sido vendido, ele não passava de um objeto pra Yakuza e... Puta que pariu, essa cena é nojenta pra caralho. Ainda mais porque, internamente, o canal tava com todo um discurso de caralho, que droga, por que eu tô fazendo isso? Eu não queria ajudar o Ayase, eu amo esse cara. Mostrando que, tipo, ele realmente amava o cara e que nunca soube se expressar, com ele já tentando ir falar com ele antes, depois dele ter sido salvo e tudo mais, e piriri pororó. Só que, tipo, parece muito mais que a história tá querendo justificar esse crime doentio como sendo só um ato de amor da parte dele. E, cara, puta que pariu, as proporções dessa merda me incomodam pra caramba. Só deixa tudo ainda mais bizarro. Que nojo. Mas enfim, depois
Mas nesse show de horrores, a gente só vê uma cena do Ayase todo encolhido e cheio de hematomas deitado sobre a cama, implorando pro cara pelo menos deixar ele embora pra ele conseguir ajudar o primo. E, bem, é nessa hora que acontece o plot que dá nome à obra, No Money, onde que esse cara diz que sim, ele vai deixar o prota embora e que também ajudaria o primo do mesmo. Mas ele diz que só faria isso caso o Ayase pagasse as dívidas do primo e também o valor da sua compra no leilão. Valor esse que era próximo da casa dos 200 milhões de ienes. Mas ele diz que o Ayase não iria precisar se preocupar, pois ele iria garantir que ele arrumasse o dinheiro, pois a cada vez que ele se deitasse com o mesmo, ele o pagaria 500 mil ienes. E meu Deus, que cena desnecessariamente dramática. E, bem, bizarro pra caralho. E por favor, compensa a minha dor com o seu like e o hype nesse vídeo. Ainda mais porque durante toda essa cena, o canal por dentro tava se perguntando: ai, que droga, por que eu tô fazendo isso? O moleque já me deu fora, só deixei ele embora. Ah, puta que pariu, vai. E ele só continua nessa pra, sei lá, pra poder ainda ter o Ayase debaixo da asa dele. Isso aqui é bizarro demais, cara. E, galera, sou eu ou essa parte me lembra um pouco um lance meio Jinx por conta do dinheiro e low tide em Twilight? Tipo, com o cara fugindo da máfia e a dívida caindo pra cima do prota. Sei lá, pelo menos na minha cabeça eu achei parecido. Enfim, nisso a cena corta pro Kano indo no trabalho, onde que aparece essa personagem, ou esse, que eu creio que seja uma drag queen pelo contexto das cenas e ainda mais por ele se referir como Otoko. Pera, então é por causa dele que vem a tag de crossdressing, faz mais sentido agora. Mas bem, no meio disso, pelo menos no ambiente de trabalho do Kano, é que onde pra mim ocorrem as melhores cenas desse mangá, que é com ele se mostrando a pessoa mais sem tato social do mundo, fazendo umas perguntas extremamente específicas e óbvias. E sim, esse é o tipo de coisa que eu acho engraçado. Ainda mais porque todo mundo ali é tão desumano que o personagem do Kaoru acaba sendo a única pessoa sensata por ali. Ainda mais com o Kano estando assim por dentro. Oh, por que será que o Ayase não acredita ou confia em mim? Tipo, ele acordou do nada na minha casa e não acreditou quando que eu falei que o primo dele tinha o traído. Tá ligado? Porra, ninguém quer acreditar numa parada assim. Ainda mais com um cara com uma aura tão obscura quanto a dele. Ainda bem que o Kaoru fala pra ele que era senso comum de se confiar na família nesses casos. Porque, porra... Enfim, nisso ele volta pra casa e se encontra com o Ayase bebendo água. Mas naquele momento o Ayase tava tão aterrorizado e traumatizado com o Kano que só de ouvir a voz dele ele se assusta e sem querer quebra um copo. Coisa que novamente deixa ele com o cu na mão e ele tenta rapidamente se limpar, mas acaba cortando a mão sem querer. Coisa que, bom, o Kano só pensa que o moleque odiava e tinha tanto medo dele que conversar seria impossível e ele cogita só pular em cima dele e o possuir de novo. Mas esse animal acaba se contendo e percebe que o Ayase estava queimando na febre. Coisa que faz ele mandar o moleque pro quarto e ele começa a procurar remédios, mas isso aqui só serve pra gerar uma cena esquisita pra caramba, onde que o protagonista começa a simpatizar com o Kano quando ele faz um mingauzinho pra ele não ter que tomar o remédio de barriga vazia. E... Caralho! Porra, tipo, tudo bem que explica que o protagonista viveu sozinho, que ele era órfão, mas... Caralho! Isso aqui é o suficiente pra criar empatia, forçar a barra demais, você não acha não? Ainda mais porque, tipo, os abusos não tinham acontecido algumas horas atrás? E pior que assim, isso tudo acaba escalonando numa cena com o cara acaba consolando o prota depois dele finalmente notar que o primo vendeu. Puta que pariu, velho. Isso aqui não dá não. E nisso o episódio só do nada segue com o Kano finalmente decidindo levar o prota até o primo pra acabar com o episódio. Do nada. Eu mereço. E, cara, que primeiro episódio de merda. Tipo, nada aqui faz sentido e, acreditem, piora bastante nos próximos episódios, mas... Vamos comentar umas coisinhas aqui. A animação desse anime é bem medíocre, a atuação de voz do Ayase me irrita e os designs são um cu. Isso sem falar nas proporções, porque tipo, o Kano tem 1,95 e o Ayase é 1,60. Realmente parece. Mas assim, tendo dito isso, aqui por algum motivo nesse anime tem um elenco de peso. Tipo, o Seiya do Kano é o mesmo cara que faz o Asuma e do Jotaro nos OVAs da parte 3. Coisa que não para aqui, porque o Ayase é feito pelo mesmo cara que fez o Lelouch, o Kuro Sensei, o Joker, a Grell e o King de Nanatsu no Taizai. E cara, assim, também tem um ator de voz de um dos gêmeos que fez o Shinzo, o Puff, o Metal Bat e o Gajo. Fora o ator do Drag, que é o mesmo que faz os 3, o Major e o Zetsu de Naruto. Galera, que elenco! E agora eu sei pra onde é que foi o orçamento do anime.
Mas assim, honestamente, eu acho que o saldo positivo dessa obra para por aqui. Porque, tipo, apesar de ainda ter umas coisinhas legais, como a cena da roleta russa, a da mina sequestrada que tava na mala o tempo todo e uma comédia bem besta, com uns momentos meio pá. Tipo uma que acontece quando o Ayase conhece o Drag e ele chama o Kano de gay, mas ele fica puto e fala que não é. E o Ayase fica tipo, pô, com mó cara de tacho na vibe de caralho, tu comeu meu brioque e ainda fala isso? E a cara do Kaoru nessa cena é impagável. Puta que pariu, é muito bom. Fora que também tem o Kano tentando fazer amizade com a Ayase, seguindo um manual de como cuidar de um hamster, que eu achei engraçado pelo contexto geral. Tipo, a falta de tato do Kano era tão grande que ele não notou que aquilo era sobre animais. Tipo, falando agora do valor estético da obra, que pelo menos pra mim fica exclusivo do mangá e das roupas do Ayase no anime, as coisas boas param totalmente por aqui. Porque, tipo, essa obra é muito bizarra. Aqui o Ayase é praticamente um santo, porque tem todo um rolê com o primo dele acontecendo, e ele vê naquilo com os olhos, mas ele fica nessa de ai, mas ele é minha família, e a família ajuda a família. Caralho, moleque, tu literalmente foi vendido por ele, que porra é essa? Teu brioco foi violado por culpa do cara e tu ainda quer defender ele? Hã? Vai pro caralho, cara. Eu fico puto com uma merda dessa, que personagem unidimensional do cacete. E tipo, aparentemente o Ayase tem um cu de ouro e que escorre mel. Porque não é possível. O tanto de nego que aparece pra sequestrar o Ayase nessa história parece até piada. E no fim de tudo acaba sempre sobrando pro Kano sempre tentar ir resgatar ele, para eles fritarem o bife logo em seguida e o Kano tirar uma mala do cu e fazer uma chuva de dinheiro pra cima do Ayase. Tipo, é só bizarro. Ainda mais porque se a gente parar pra pensar que depois dessa cena da roleta russa, o Kano explica o plano de juros dele, onde que desconsiderando a dívida do primo, praticamente dá a entender que é impossível o Ayase pagar a sua dívida de 120 milhões. Porque tipo, a cada 10 dias de juros era adicionado 13 milhões pra dívida do cara. Ou seja, mesmo se ele desse pro Kano 2 vezes ao dia por um ano inteiro, ele ainda não conseguiria pagar nem metade da dívida. Tipo, esse cara é um monstro na contabilidade. E particularmente, ou sei lá, só seguindo a lógica, eu acho bizarro pra caralho o Ayase ficar chonadinho só porque o cara que abusou dele fez um mingau pra ele comer depois. Tipo, uma merda, cara. Eu fico puto com isso. E também tem aquele arco de treinamento de hamster que o Kano meio que começa a dar um espaço pro Ayase, e aí nisso o Ayase começa a achar que o Kano tá evitando ele. E do nada ele fica mó feliz quando ele volta a ganhar atenção. Cara, honestamente isso aqui é uma porra. Mas enfim, isso aqui é muito triste. E, no geral, infelizmente, isso aqui é Okaneganai, um BL lixo com síndrome de Estocolmo. Yay! Que merda. E o pior de tudo é saber que em comparação a outras obras que eu já trouxe aqui no canal, apesar de ter sido a que mais me deixou indignado, ela foi a menos pior. Mas, foi isso. Esse foi o vídeo, galerinha. Mas antes de saírem, siga o procedimento padrão com seu like, comentário, inscrição e, se possível, considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.